Gente, a Fernanda foi na banca do mestrado. Olha que sinistro. É verdade. Fernanda, Muito legal estar aqui com você também. o pessoal tá fazendo, tá falando que tá ouvindo bem a gente. Você quer se apresentar? Se apresenta para o pessoal. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda Guimarães, eu sou professora de fisioterapia neurofuncional desde 2004, já tem um tempinho aí. Mas é porque eu comecei cedo, tá? Não é porque eu sou velha, não. Vamos deixar isso bem claro. E, bom, eu tenho essa paixão por neuro também, né? Sempre tive, desde o primeiro período da faculdade eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada a neuro, né? Porque sempre foi o que eu amei, assim. E aí eu me formei, me especializei em fisioterapia neurofuncional, sempre foi o meu foco, né? Sempre foi aquilo que eu realmente queria fazer e estou aí até hoje trabalhando com meus pacientes neurológicos, feliz da vida. Eu trabalho com pacientes adultos e tem sido muito legal. Eu conheci a Débora, né? Tem um tempo atrás. Como ela falou, fui banca dela do mestrado, foi muito legal, né? Uma pessoa sempre aí aplicada, né? Sempre amante também da neuro, né? Ai, foi muito E legal. eu estou muito feliz de estar aqui, Débora, porque o seu perfil é muito legal. Eu sempre gostei muito do seu perfil, assim, aqui do Instagram, porque tem sempre muito conteúdo, né? Aí eu fico pensando, pô, se eu tivesse uma aluna assim que desenhasse desse jeito. Na Imagina. época que eu dava aula, cara, seria fantástico. Eu falo para meus alunos que o que eu sei desenhar é a medula. A medula eu sei desenhar, faço um H bonitinho, faço as raízes nervosas e ó, fica show. Mas tirando isso, não sei desenhar mais nada. A gente vai fazer um mapinha em parceria, né, da CIF. Eu não esqueci desse mapinha, ele vai sair. Ah, é o projeto, boa ideia, é isso aí. É isso que a gente tá querendo aí. O Martim, já tem gente falando aqui, ó. O Martim Pinto falou: Uau, me formei em 2004 e também me especializei em neurofuncional, área maravilhosa da reabilitação. Ai, gente, Ah, desculpa, legal. é a área mais legal. É, desculpa as outras áreas, mas não tem área melhor. Até porque as outras dependem da nossa, né? Vamos ser sinceros. Ai, Ah, rapidamente aqui. E oi? aí, Tá, tá dando para me ouvir? tá, travou um pouco, eu não entendi o que você falou. Eu tô falando que daqui a pouco vão jogar pedra na gente aqui, vão cancelar, que a gente tá falando Não, que. não. Olha, eu me especializei em neuro, mas eu tenho muitos pacientes ortopédicos, eu tenho muitos pacientes neurológicos, muitos pacientes da geriatria. Eu só realmente evito atender criança, mas a gente tem muitos outros pacientes, assim, a gente brinca assim, mas no fundo, a gente precisa conhecer um pouco de tudo, né? Então, quem está estudando aí, estuda, galera, o restante todo, porque os nossos pacientes, né, porque eu gosto de neuro, mas os pacientes neurológicos têm problemas ortopédicos, muitos. Tem problemas respiratórios. Então, assim, você precisa conhecer, por mais que você não seja aprofundado e por mais que você não se aprofunde naquilo que você quer falar, naquela outra área, mas os pacientes precisam de uma outra abordagem que às vezes você precisa ou tratar ou indicar para alguém tratar, né? Então, é muito importante isso. Fernanda, eu lembro que na época da graduação eu fiz um Mulligan. Tem nada a ver com neuro, né? Tem até assim, um pouquinho, Não, assim, 100% com neuro. Cara, aprendi pra caramba. Foi muito legal. sim, Tiro com Dan. sim, eu fiz curso de Mulligan, de Maitland, mobilização neural, várias coisas são da área da ortopedia, porque a gente já trabalha com isso também, e porque os nossos pacientes neurológicos também precisam, né? Então é muito importante a gente estar antenado nisso tudo. É Exatamente. muito, muito A importante. Tina falou assim: vocês duas são formadas em psicologia? Nós não, eu não sou Não, fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta e só. psicoterapeuta. E aí, gente, a Fernanda, ela fez uma formação também em CIF, né, Fernanda? E é uma coisa, cara, eu tive aula com a Laura. Eu lembro muito que a Laura, ela, desde o início, sempre colocou CIF na nossa cabeça. E eu fico assim, quando eu pergunto no Instagram pra galera assim, galera, CIF, tem gente que não sabe o que é CIF e não leva a abordagem fisioterapêutica.
a CIF. Eu fico assim, quê? Como assim? Porque para mim isso já tá desde criança, né? Desde que eu comecei a fazer. Verdade. Deixa eu só dar uma. Eu acho que o meu áudio ficou baixo aqui. Tá bom para mim, eu tô te ouvindo. Não sei se você tá me ouvindo. Não estava bom, mas alguém me ligou, aí o áudio fica baixo. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu não estou me lembrando aonde. Você tá me Que ouvindo? acontece sempre isso. Quando o áudio dá um problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, se vocês tiverem pergunta de CIF, deixa aqui pra gente nos comentários. A Fernanda só tá resolvendo um probleminha ali de como. Voltou. Tá, Agora voltou o som. E aí, Então, eu lembro que às vezes eu pergunto aqui, e aí, gente, vocês conhecem CIF? E tem gente que não conhece, que não trata o paciente olhando a CIF, né? Cara, eu acho que foi a primeira matéria que eu tive em neuro, foi CIF. sim. Foi assim. Então, antigamente, quando eu comecei eu comecei a ensinar, a ministrar sobre CIF em 2009, mais ou menos, né? Eu me lembro que muitas vezes eu ia falar sobre CIF e as pessoas realmente não sabiam muito o que que era, né? E se você for pesquisar na internet, aparece aquele produto, né? De limpeza. E aí, assim, a CIF ela foi publicada em 2001. A CIF, gente, para quem não sabe ainda, é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. É uma classificação que é uma classificação da OMS, é uma classificação que complementa a CID, por exemplo, que já é uma que todo mundo conhece, né? E a CIF é uma classificação de referência da OMS para que se conheça os estados de saúde das populações, né? Então, por quê? Porque só o diagnóstico com CID, só o código de CID não diz as necessidades que a pessoa tem, né? Não é suficiente. Então, a OMS começou a perceber que não era suficiente só CID. Por quê? Porque CID é muito importante para os dados de mortalidade e de morbidade. Mas eu não conheço dados sobre a funcionalidade com CID, né? Então, não é suficiente para eu saber o estado de saúde do meu paciente de uma forma ampla, né? De uma forma mais voltada para a funcionalidade. Então, a OMS percebeu isso desde a década de 70, ela começou a criar esforços, né, para que a gente tivesse uma classificação que abordasse esses outros aspectos, né? Então, principalmente, Débora, porque cresceu muito a prevalência de doenças crônicas, né? Então, com as doenças crônicas aumentando, isso fica mais claro que a gente precisa conhecer quais são as consequências das doenças, e não apenas, né, quais são as doenças, qual é o diagnóstico, qual é o CID, mas qual é a consequência disso nas populações. Em que isso interfere na funcionalidade, em que isso interfere na incapacidade. E tem muito a ver com política, com economia, porque se eu conheço melhor, se eu tenho um diagnóstico mais relacionado à funcionalidade de uma população, eu consigo entender quais são as reais necessidades dessa população. Então, eu consigo saber quem precisa de recursos, quem precisa de auxílio. Porque, vamos imaginar o seguinte, você tem uma situação prática. Você tem 500 pacientes com esclerose múltipla numa cidade, certo? Todos os 500, essas 500 pessoas vão ter o mesmo diagnóstico de CID, né? Mas desses todos, alguns são cadeirantes, outros estão trabalhando, né? Então você pode ter uma pessoa que tem esclerose múltipla e está em casa acamado, precisando de enfermeiro, precisando de um monte de coisas, e pode ter uma pessoa com esclerose múltipla que tem o mesmo código de CID, mas que está trabalhando, praticando esportes e não tem aquelas mesmas necessidades. Então, a experiência com a funcionalidade, o grau de funcionalidade muda de indivíduo para indivíduo. A funcionalidade ela é uma experiência humana, ou seja, cada um tem a sua, e ela pode ir mudando ao longo do tempo, né? Então, a importância da CIF é muito ampla. Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa para... a CIF é uma escala? Não, a CIF não é uma escala, né? A CIF ela é uma classificação que eu posso utilizar em favor daquilo que eu estou fazendo.
E aí as pessoas pensam, né, a CIF é muito mais ampla do que só, aprendi ali a CIF e vou aplicar aqui no paciente. Não é isso. A CIF é uma classificação muito ampla, com objetivos muito amplos, né? a, E é importante conhecer realmente. a Nina falou assim, até 2008, a CIF não estava inserida na graduação, por isso ainda o desconhecimento. Eu não sei, eu entrei na graduação em 2010, saí há 5 anos atrás, saí em 2015, então, quando eu entrei na graduação, já tinha CIF. Os meus professores de neuro falavam muito de CIF, né? Então, mas as DCNs, as diretrizes curriculares, pelo menos da fisioterapia, não incluíram exatamente a CIF ainda, né? Então, a gente tem esse período aí, não tinha incluído, né? Então, tem esse período grande aí. Nós temos profissionais que foram formados até antes da CIF, né? Ou um pouco depois dela ter sido publicada. E aí, tem uma grande parcela ainda de pessoas que ainda não conhece. Quem está se formando agora, né? Quem se formou há pouco tempo, já está ouvindo falar mais. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ter aí uma leva de estudantes formados que sempre ouviu falar da CIF a graduação inteira. A gente quer que a CIF seja introduzida em toda a graduação. Não é, a CIF não é só para neuro, a CIF não é só uma questão específica do estágio, né? A gente quer que a linguagem da CIF, o modelo, os conceitos da CIF, eles sejam inseridos desde sempre. E Fernanda, Isso é importante. Então, nós já temos alunos hoje que viram falar de CIF, que já... Então, isso já está mudando um pouco, né? quem usa CIF é só o fisioterapeuta? Ou o psicólogo pode usar, o enfermeiro pode usar, o médico? Ele é muito... Excelente pergunta. Deixa eu só... Gente, vai mandando pergunta aí pra gente, tá? Enquanto a Fernanda tá consertando ali. Tô vendo que tem uma galera... Fala, Fernanda. CIF não é da fisioterapia, não, tá, gente? Nem de área específica nenhuma. A CIF é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, para que se conheça os estados de saúde das populações. Inclusive, a CIF, ela é muito importante para a área da saúde, mas ela não é só, ela não tem a ver só com saúde, não. Ela tem a ver com outras áreas, com políticas, com economia, com outras questões também. Então, todo mundo deve conhecer a CIF, né? Não só fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, muitas coisas a gente deve, muitas áreas, né? Para muitas áreas a CIF é importante, para todas as áreas, na verdade, né? O Gi falou assim, estou indo para o estágio e ainda não vi nada sobre CIF. Foi o que vocês ainda não, né, não colocaram de fato matéria específica, né? Eu tive CIF na neuro, mas ela pode ser usada na ortopedia, na onco, ela pode ser usada em qualquer área da terapia, né? Sim, qualquer área. Travou, você nem depois caiu. O Martim falou assim, ó, penso que nós da Físio, em especial da Neuro, praticamos muito a escutatória com cada paciente. A ação de escutar e entender o contexto só contribui para a elaboração do sucesso do tratamento. Verdade, né, Fernanda? Claro. Ajuda muito Claro. na avaliação. O Vicente fala, eu sempre ouvi o Vicente falar assim, um paciente mal avaliado é um paciente mal tratado, né? Claro, a avaliação é muito importante, a escuta é muito importante, né? Não só na neuro, mas na ortopedia, em qualquer área, na verdade, porque a CIF também preconiza muito isso, né? O cuidado centrado no paciente, porque às vezes você quer, por exemplo, definir objetivos de tratamento, definir plano de tratamento. Você precisa entender qual é o contexto daquela pessoa, se aquilo cabe na realidade daquela pessoa, qual é o ambiente que ela vive. Até para você determinar, né? E não chegar você determinando quais objetivos você vai ter, mas combinar isso junto com o paciente, né? Escutar o paciente, aquilo que é importante para ele. Ele tem ali a vivência, as vivências dele, ele tem os hábitos dele, a cultura dele, o ambiente que ele mora, a família dele. Então, você tem que olhar, a CIF faz você olhar para o paciente de uma forma muito mais ampla, né? Então, você olha com um olhar bem ampliado sobre aquela pessoa, porque você não vê só a função e estrutura corporal.
Por muito tempo, né, a gente da fisioterapia, por exemplo, é muito focado em função e estrutura, né? O que é função? Força, tônus, equilíbrio, sensibilidade, reflexo, são funções do corpo. E as estruturas, né? Membro superior, membro inferior, quadril, joelho, ombro, coluna, enfim. E o paciente, ele não é só isso. Você não pode abordar o paciente olhando para a função e estrutura. Você tem que olhar para as atividades que ele faz, ou que ele não está conseguindo fazer, para a participação. Você tem que olhar também para os fatores do contexto dele. Você tem que olhar para o ambiente. E não é só o ambiente físico, né? Se tem escada, se não tem, se tem rampa, não é só isso. O ambiente quer dizer também ambiente de relacionamentos. Então, a atitude do outro com relação à pessoa influencia na funcionalidade. A família, os amigos, os vizinhos, né? Aquele vizinho que leva o paciente para o tratamento, está sendo um facilitador. Então, você tem que olhar para o ambiente, tem que olhar para os fatores pessoais, ou seja, tem todo um contexto que você precisa observar para que você possa fazer, primeiro, uma boa avaliação, né? Avaliar essa pessoa com um olhar ampliado. E traçar os objetivos e estratégias dessa forma também, mas sempre em conjunto com o paciente e com a família dele. Isso é muito importante. E aí, tem uma galera aqui falando que não conhece CIF, que nunca ouviu falar. A Fernanda vai dar um curso, né, Fernanda? Sábado agora, né? Conta um pouco Sim, desse super acessível, tá num valor super em conta. Pode fazer aí o merchan, Fernanda. Eu acho que todo mundo tinha que fazer esse curso. Não, obrigada. Na verdade, eu fiz uma aula gratuita sobre a CIP no início de julho, né? No primeiro sábado de julho, eu fiz uma aula bem completa, gratuita sobre a CIF. Eu coloquei lá no meu perfil do Instagram, o link lá na minha bio. Bastante gente se inscreveu, mais de 600 pessoas se inscreveram nessa aula. E foi uma experiência bem interessante, porque o que eu queria era justamente isso, era que as pessoas conhecessem, né? Então eu falei da base da CIF, eu falei do porquê que ela existe, né? Por que ela é importante para a gente, eu falei tudo isso nessa primeira aula, né? E aí foi bem interessante. Depois eu vou ver também como eu vou fazer para disponibilizar essa aula, enfim. E agora, no sábado, eu vou dar uma aula sobre a aplicação da CIF na prática clínica. Então, eu vou falar um pouco sobre a CIF, mas eu vou abordar como eu posso utilizar na prática clínica, né? Porque isso é importante. E para os estudantes aí, muita gente tem CIF no estágio, por exemplo, talvez a pessoa não entenda muito bem a importância, né? Por que eu tenho que classificar o paciente, né? Classificar o paciente não, classificar a funcionalidade do paciente. Por que eu tenho que usar a CIF? E é muito importante esse olhar, né, sobre as pessoas. Então, a gente precisa realmente aprender e aprender agora, desde que a gente é aluno, né? Então, quem quiser estar aí comigo no sábado, vai ser um prazer. Tem o link lá na minha bio do Instagram. Meu Instagram é Fernanda Guimarães Físio. Fernanda Guimarães _ Físio, então tá lá na bio para quem quiser. Mas eu tenho há muito tempo, Débora, essa missão assim de multiplicar a CIF, sabe? Desde que eu fiz um pouco mais profundamente essa formação, desde que eu comecei a estudar mais profundamente CIF, eu entendi que eu precisava multiplicar o conhecimento. Eu estudo bastante sobre isso, eu pesquiso sobre isso, né? Escrevo sobre isso. E a gente já capacitou, a Luciana Castaneda também, que é minha amiga, também é professora e também tem a ver bastante com a CIF, né? Fala muito da CIF, tem muita pesquisa também com a CIF. Nós juntas já capacitamos muitas pessoas aí pelo país, né? Em muitos estados, em muitos locais, em centros grandes, em hospitais, em centros grandes de reabilitação, em locais menores, em clínicas fechadas, em faculdades. Enfim, a gente muitas vezes vai a vários lugares para falar sobre a CIF, para explicar. Às vezes alguém pede, a gente está prontamente aí disposto a explicar, porque é um conhecimento necessário, né? Bastante necessário. Fernanda, tem uma pergunta aqui da Maquele. Ela falou assim, ó, como foi o primeiro atendimento após sair da faculdade? Teve receio ou medo? Eu lembro que quando eu peguei o primeiro paciente, eu estava no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, eu estava fazendo iniciação científica e um fisioterapeuta falou assim, você já atendeu? Eu falei, não.
atendi. Ele, então entra aí e atende. Eu falei, que? Não sei nem o que eu vou falar. Nossa, eu fiquei muito nervosa. E depois que eu me formei, minha primeira paciente foi a vozinha de uma professora minha. E então, era muita responsabilidade, mas deu tudo certo. Era uma paciente cardíaca, não tinha nada a ver com neuro, mas deu tudo certo. E eu fiquei, assim, muito nervosa. Na época, eu já aplicava a CIF nessa época. Quando você se formou, Fernanda, você chegou a ver CIF ou não? Não tinha CIF? E como é que foi o atendimento? Então, eu acho que é natural a gente ficar nervoso, né? Porque a gente está lidando com o ser humano, né? A gente tem muita responsabilidade, são pessoas graves. Eu sempre atendi pacientes muito graves, assim, desde cedo. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Pacientes bem graves de AVE, de TCE, pacientes tetraplégicos, né? Com lesão medular. Então, assim, você fica receoso, né? Como eu atendi bastante no estágio na faculdade, né? A gente passava por essa prática aí, eu já tinha atendido bastante gente no estágio, né? Já tinha ali colado no Vicente, ele me atura desde a graduação, coitado. Mas o que eu fiz, que me deu assim bastante, um pouco mais de segurança, né? Me deu mais experiência, foi realmente ficar num lugar onde tivesse paciente para eu atender, praticar, sabe? Você só pega o jeito, só pega a mão, só pega a experiência praticando, não tem jeito, né? Você tem que praticar, não tem jeito. Então, eu desde sempre, quando eu fiz estágio no Instituto de Neurologia de Deolindo Couto, aqui no Rio de Janeiro, né? E nunca mais saí de lá até hoje. Então, assim, eu já sou formada eu me formei em 2002, né? Sou formada há 18 anos. Entrei no Deolindo Couto em 99, quando estava na graduação, ainda no meu estágio. Então, tem 20 anos que eu estou vendo paciente todo dia, né? Hoje eu não vou mais todo dia, né? Mas assim, muito paciente. Então, acaba te dando mais segurança. Foi por isso também que eu comecei a ser professora de neuro, porque eu tinha essa prática, né? Na verdade, eu comecei cedo, então eu fazia em conjunto, né? Eu dava aula e praticava junto, né? Então, assim, eu acho que quanto mais você vai praticando, mais seguro você vai ficando. Mas é óbvio que a gente fica nervoso, né? Eu lembro que eu comecei a atender lá na clínica do Vicente, assim, meu professor, o Vicente, o José Vicente, professor de neuro, tá? Meu professor de sempre, né? E aí, quando eu ia atender e ele estava observando, eu ficava em pânico, entendeu? Mas com medo, né? Era muita responsabilidade. Mas você vai melhorando e é bom ter isso, sabe? Eu acho que é bom porque demonstra que você tem noção da seriedade que é, entendeu? Às vezes eu vejo alunos que, não tá nem aí. Não é assim, né? Verdade. Quando eu vejo uma pessoa que está preocupada realmente, é porque a pessoa tá levando a sério aquilo ali. Ela realmente, assim, ela tem noção da responsabilidade dela, né? Diferente de quem não tem. E sobre a CIF, na minha época não era CIF, era CIDID. Então, quando eu estudei, era a classificação anterior à CIF, que era a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens. E nessa classificação, o ponto negativo dela é que ela era modelo linear. Então, tudo partia da doença. A doença gerava uma deficiência, a deficiência gerava uma incapacidade, que gerava uma desvantagem. Tudo era culpa da doença. A CIF mudou esse olhar. Então, o olhar da CIF ele é multidirecional. Você não olha para a doença. A doença não é culpada de tudo, né? A incapacidade que alguém tem, ela é o resultado de um conjunto de situações. Então, eu posso ter capacidade para uma determinada tarefa e não conseguir executar por causa de um fator ambiental, por causa do contexto, por causa do preconceito de alguém, por causa do ambiente onde eu estou inserido, por outros motivos que não sejam a doença. E pessoas que não têm doença nenhuma também podem ter dificuldades em algumas coisas, não precisa ter doença para ter dificuldade de fazer as coisas. Então, a CIF traz esse olhar muito mais amplo. Por isso que eu digo que quem se forma, quem estuda a CIF, quem atende com o olhar da CIF, se torna um profissional mais amadurecido, se torna um profissional mais qualificado
né? Mas porque a CIF te dá esse olhar aí que é importante. Então você se torna um profissional muito melhor com isso. É verdade. Você falou do Deolindo, eu passei um tempo lá no Deolindo e eu lembro que quando o Vicente entrava, eu travava também. Eu falava, meu Deus, tira esse homem daqui porque eu não vou fazer nada. Não é? Difícil, né? Da Leonor, Alguém perguntou aí, Débora, sobre o Rudas, que é um instrumento, vou responder aqui. foi a Leonor que perguntou. Isso. O Rudas é um instrumento que ele foi criado justamente para avaliar atividade e participação, e ele foi criado com base na CIF. Ele tem alguns domínios, avalia algumas coisas, e a construção dele foi toda uma construção já na linguagem da CIF. Tá? Então, é um instrumento bem interessante, a gente pode usar com nossos pacientes, que já porque a CIF é uma classificação bem ampla, né? São mais de 1.500 códigos. Aí as pessoas acham, ah, meu Deus, é muito código, como é que eu vou usar a CIF? E acabam criando uma barreira na utilização, né? E a gente sabe que a CIF não é só isso, a CIF não é só código, enfim. Mas as pessoas às vezes ficam assim, como é que eu vou começar a usar, né? Esse instrumento tão amplo, né? E aí existem alguns instrumentos que foram criados com base na CIF. E o Rudas é um deles, tá? Então, são instrumentos que facilitam a utilização da CIF. Tem o Rudas, tem o checklist, tem os core sets, que são listas principais da CIF. Então, que são baseadas em doenças, né? Então, tem essa discussão aí também. Mas, enfim, o core set é o conjunto de códigos principais, é o conjunto principal de códigos, digamos assim, né? Que se refere a uma determinada condição. Então, tem vários instrumentos criados aí com base na CIF e o Rudas é um deles. Ah, beleza. Fernanda, deixaram uma pergunta na caixinha e você até comentou sobre isso. Você falou sobre função e estrutura, né? Mas tem uma pergunta aqui, que eu tô com o tablet aqui, tô lendo. Qual a diferença entre atividade e participação na CIF? Então, atividade é a realização de uma tarefa para o indivíduo. Então, o que é atividade? Quais são os exemplos de atividade? Comer, beber, tomar banho, vestir-se, andar, subir escadas. Isso são atividades, né? Participação é o envolvimento numa situação real da vida, né? Então, é quando tem um envolvimento, digamos assim, mais social. Então, por exemplo, trabalhar, estudar, praticar esporte, sair com os amigos, isso seria participação. Na CIF não tem separação entre atividade e participação. Então, são 9 capítulos de atividades e participação. E ali, nesses 9 capítulos, tudo aquilo que está ali pode ser ou atividade ou participação. Não tem uma separação. A CIF não separou, esses capítulos são atividade e esses aqui são participação. Embora no livro mesmo sugere, né, que alguns capítulos têm mais a ver com participação. Por exemplo, os que são relacionados à vida doméstica, né? Esses são capítulos que têm um pouco mais a ver com participação. Mas qualquer coisa, talvez, muitas coisas que são atividades, elas podem ser participação. Então, por exemplo, comer é uma atividade, mas se eu saio para comer com os amigos, já virou participação. Então, atividade e participação é tudo junto, mas assim, para você entender, a atividade é a realização de uma tarefa. E participação é quando aquilo está envolvido numa situação da vida real, uma situação mais social. Seria isso. E tem, inclusive, Travado, gente. Vocês estão vendo a gente aí? Voltou. Estou ouvindo sua voz, agora você voltou. Travou, que eu falei que travou, né? Você estava falando assim, inclusive... Inclusive, tem atividades muito interessantes na CIF que a gente não pensa muito. A gente pensa muito em comer, tomar banho, beber água, né? Mas, por exemplo, terminar um relacionamento é uma atividade. Nossa, olha aí. Sério? Nossa. Iniciar um relacionamento, terminar um relacionamento, ter um emprego remunerado, manter o emprego, né?
adquirir um lugar para morar, cuidar do outro, cuidar de objetos da casa, manter a posição, então manter-se sentado, manter-se de pé, mudar de posição. Então, assim, é bem interessante, né? Escrever, calcular, concentrar a atenção. Concentrar a atenção é uma atividade que depende de uma função corporal, das funções mentais, né? Depende das funções da atenção, das funções da concentração, depende de diversas funções. Mas o fato de concentrar a atenção é atividade, está lá no capítulo de atividade. Caramba! Então, é bem interessante, né? Conhecer, assim, a gente só pensa nas AVDs básicas, né? Banho, vestuário, higiene. É que, Mas, né? Quando o paciente chega, são as queixas, né? Mas às vezes eles têm outras demandas, outras questões que às vezes eles não falam e também a gente não pergunta e aí acabam ficando para lá, né? verdade. Então é importante prestar atenção nas atividades. Caramba, que interessante. E aí, Fernanda, agora passando um pouco para estudo, teve uma pergunta aqui que foi assim: como você se organiza para estudar sem perder o foco? Está vivendo, né, um período de quarentena meio bizarro, né? Isso nunca, pelo menos com a gente, nunca aconteceu. E Bastante bizarro. menos, eu, Débora, tenho sentido que eu tô procrastinando pra caramba, muito mais do que eu fazia antes. Tem dias, Fernanda, que eu não quero fazer nada e quero só ficar olhando pro teto, só pra procrastinar, né? Tô o dia inteiro no Facebook, no Instagram, isso não é legal, né? E aí eu acho que a organização ajuda muito a gente a evitar essa procrastinação, né? Então, sei lá, eu tenho aqui, eu vou até mostrar aqui, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Eu só fiz Eu uma. também. Eu tenho que fazer isso acontecer até sexta-feira. Que eu faço Aham. semana. Então, assim, tentar fazer um checklist do que você precisa fazer para se organizar, anotar em post-it e colar, sei lá, na parede para você lembrar o que você tem que fazer, é uma coisa legal para você tentar se organizar, né? Você tem alguma dica, Fernanda, de organização? Olha, eu tenho. Eu, em geral, sou uma pessoa bem organizada. Eu não consigo fazer tudo o que eu preciso porque eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso me atrapalha bastante, assim. Eu tenho muitas demandas. Se eu não me organizar, se eu não fizer minhas listinhas e sair riscando, e nem ficam tão bonitinhas igual a sua aí, não. Fica meio rabiscado, assim. Mas é porque eu tenho prazer de rabiscar, sabe? Quando Nossa, eu, quando eu faço, eu falo, ai, que bom. Aí eu dou aquele ok com vontade, assim, né? É muito bom riscar. Eu risco ali, não, já fiz. Eu acho, Débora, que isso é uma questão cerebral também. Isso que você falou, de você percebe que na quarentena você tá um pouco mais assim. Sabe por quê? Porque o cérebro se acostuma com tudo, né? Então, assim, a gente precisa de rotina, a gente precisa de um ritual, né? Então, o fato de você sair para estudar, trabalhar, ter a rotina que a gente tinha antes, ajudava a gente a manter também o foco. Ajuda você a se organizar, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa de uma rotina, de um ritual, né? E aí, quando o cérebro vai entendendo que não preciso isso, não vou fazer aquilo, você acaba também se acostumando bastante com isso e cada vez você vai ficando pior, né? Isso vai ficando mais forte. Então, acho que é uma questão de neurociência aí também. Mas isso só se vence com hábitos, né? Com rotina, com... Eu sempre fui uma pessoa bastante focada. Então, mas eu acho que assim, a gente tem pessoas que têm essa característica já veio com ela, né? E outras que não. Mas eu acho que de qualquer forma, mesmo para quem já é um pouco mais focado, o mundo atual te desvirtua muito, né? Porque são muitos distratores, né? Você tem aí muita coisa, muita rede social. Eu fico pensando, já refleti sobre isso. Se eu fosse aluna agora, nesse momento, não sei se eu seria uma boa aluna como eu fui antigamente, sabe? Na minha época não tinha essa internet toda, não tinha. Eu tinha que ir para a biblioteca estudar, pegar artigo, nossa, dava um trabalho, tinha que ir lá pedir a bibliotecária para ela pedir não sei para onde, para chegar para mim. Às vezes tinha que pagar. Era um nossa, saco, assim. Era desse jeito, desse nível. Quando eu estudava, eu não tinha Google para perguntar as coisas que eu tinha que resolver da faculdade. Eu tinha que ir lá na biblioteca, pegar livro e dar meu jeito, entende? Então,
a gente não tinha tanta distração, sabe? Então era mais fácil ser mais focado. A gente sentava para estudar e só tinha aquilo ali, sentar para estudar. Hoje tem o WhatsApp te chamando, né? Tem as redes sociais que você fica ali, aquilo é viciante, né? Cada vez você quer ficar mais. Então, o que eu acho é o seguinte: a gente tem que tentar se organizar. Não adianta eu falar para quem está aí assistindo a gente, quem perguntou isso, que não, você tem que eliminar a rede social da sua vida, você tem que. Não é por aí. O que você tem que tentar fazer é estabelecer horários, é estabelecer rotinas, né? E isso eu acho que ajuda. Eu acho que para estudar, você pode estabelecer um ambiente também importante, porque você já reparou que quando você vai estudar, você fala assim, agora eu vou estudar. Aí alguém chama, o telefone toca, né? Você sente fome, aí levanta, pega na geladeira, volta. Aí esqueceu de pegar o material, não sei aonde, você levanta, vai. Aí você vai só enrolando. Aí o tempo vai passando e né? Tudo te distrai. É impressionante. Não tá fazendo nada, não tá acontecendo nada. Quando você fala que vai estudar, todo mundo te chama, sua mãe manda você fazer alguma coisa. É incrível isso, né? Então eu acho que eu gosto muito de falar do cérebro, né? Eu acho que o cérebro é fantástico. Eu acho que você tem que preparar o seu cérebro para estudar. Então, assim, como assim preparar o seu cérebro? Eu acho que você tem que fazer o seu cérebro entender que aquilo ali é um ritual, uma rotina. Criar essa rotina e fazer. Porque ele vai começar. Qual é o seu ritual para estudar? Você arruma a mesa, organiza o material, colocou ali o seu chazinho, sei lá, o seu refrigerante, o seu biscoito, porque você não precisa levantar. Você vai criando um ritual. Quando você fizer isso várias vezes, o seu cérebro vai começar a entender que aquela ali é a hora de você estudar. E vai começar, né, você pode tentar, com isso, começar a melhorar a sua atenção, começar a melhorar a sua concentração, criando realmente o ritual. Se você falar assim, não, vou estudar agora, quando acabou? Você pode também, nada te impede, né? Mas é mais fácil de começar a acontecer isso, de você ter aí muita distração, você perder o foco, porque você não colocou uma meta. Então, eu acho que além de criar um ritual, criar um ambiente, colocar as coisas perto de você, né? Você precisa criar metas. O que eu vou estudar hoje? Não adianta querer estudar toda a neuro hoje. Não vai dar. Né? Nem a vida toda dá, então hoje, então, que não vai dar mesmo. Então, você estabelecer, não, hoje eu preciso estudar isso, amanhã eu preciso estudar aquilo. Então, estabelecer, porque o que acontece? Quando você estabelece metas, mesmo que elas sejam pequenas, se você cumpre, aquilo te dá uma disposição, uma motivação. Você fala, opa, cumpri uma meta. Consegui estudar isso. Vai te dando mais motivação para você fazer isso depois, né? E aí, você vai tendo mais motivação cada vez mais. O que angustia a pessoa, geralmente, é porque ela vê um mundo de coisas para estudar, ela não conseguiu estudar nada, ela não foi produtiva naquele dia, e aquilo vai só criando mais angústia. Então, eu acho que você tem que começar, você não consegue fazer muito, comece com pequenas metas, coisas, porque de pouquinho em pouquinho você vai construindo, você vai chegar a algum lugar. Um dia você constrói um muro, com cada tijolinho, né? Mas é o segredo de fazer um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Você vai criando o hábito, né? Você vai criando essa relação aí. E tem um método, Débora, você conhece o método Pomodoro? Eu já ouvi falar, mas conta aí pro pessoal, é muito legal. Muito legal. Pomodoro é o seguinte, você estuda 25 minutos, então aqueles 25 minutos, você não vai ver rede social, você vai desligar o celular, deixar ele longe de você, você estuda 25 minutos, vão ser dedicados a estudar. E aí você pega 5 minutos e descansa. Então, você estuda em blocos de 25 minutos, né? Então, estudei 25. Aí você tem 5 minutos para ver rede social, responder o WhatsApp, levantar, dar uma esticada na perna, fazer alguma coisa e tal. Depois você vem e vai estudar mais 25 minutos. E aí você vai fazendo o estudo em blocos de tempo. Em vez de você ficar o tempo todo, 1 hora, daquela hora, você não vai ser produtiva, você vai se distrair, vai ver celular. Você se predispõe a ficar 25 minutos. Eu vou estudar 25 minutos. Aí você dá 5 minutos de relax para sua mente. Depois você volta, mais 25. Aí 5 minutos de relaxamento. Para fazer qualquer coisa que você quiser.
né, fazer um lanche, ir na geladeira, qualquer coisa. Aí você volta e estuda mais 25. Aí você estuda quantos períodos de 25 você quiser, ou você conseguir para aquela sua meta, né? Ou for possível para você. Mas eu acho... E você bota, Débora, o cronômetro. Legal. Não é assim, 25 minutos, vou ficar aqui. Você coloca cronômetro. Então, você bota ali o reloginho, se for o celular, só tem que ter cuidado para desligar ele da rede social, senão ela vai ficar te chamando e você vai lá olhar. Então, você pode... eu vou botar no celular para despertar, de 25 em 25 minutos. Ele vai tocar, você estava ali estudando, tal. Tocou o celular, deu 25. Relaxa a mente, vai fazer outra coisa. Aí você volta, dá super certo isso. Eu estava estudando sobre isso esses dias, porque eu recomendo muito isso para os alunos. Aí fui ler, porque eu sou muito curiosa, né? Eu fiquei pensando, por que o nome é Pomodoro? Não é negócio de tomate, gente? O que tem a ver? Pomodoro, né? O menino tá falando, tem aplicativos que cronometram esse tempo, exatamente, tem até aplicativo. E aí, Pomodoro é porque o cara que criou esse método, o nome dele era Francesco Cirillo, eu acho. E aí ele usava um reloginho, um despertador em forma de tomate para contar esses 25 minutos. Aí ficou sendo chamado de método Pomodoro, né? Porque ele usava esse cronômetro que era um tomatinho. Mas você pode usar qualquer cronômetro. Você pode usar aplicativo, você pode usar celular, você pode usar qualquer coisa. Tem um aplicativo... Eu acho que quem falou foi o Aqua. Eu não sei se é um menino ou uma menina. Ele falou do Forest aqui. O Forest é um aplicativo que eu acho que é esse, que tem uma arvorezinha que conforme você vai cronometrando, você planta uma árvore no aplicativo e o criador do aplicativo também planta uma árvore. Um negócio assim. Olha que legal. Esse eu não conheço, não. Legal. Eu acho que não sei se é isso. Depois conta pra gente aí, você que escreveu no comentário, diz pra gente se é isso ou não. Fernanda, quando você quando você fazia faculdade, você só estudava ou você também trabalhava? Eu tive a possibilidade de só estudar. Meus pais me ajudavam, então eu só estudava. Mas você acha que dá para conciliar? Hoje eu acho que a fisioterapia, né? A galera faz muito à noite por isso, né? Que sai do trabalho e vai direto para a faculdade. Hoje você acha que dá para conciliar o estudo com o trabalho? Dá, né? Sempre dá. Não é uma coisa simples, né? Então, é cansativo, né? Eu não precisei também trabalhar quando eu estudava, eu tive esse suporte aí dos meus pais. Então, enfim, tive esse privilégio, né? De poder só estudar, que eu acho que é um privilégio. Eu falo com meus alunos que só estudam que eles têm que ser, assim, incríveis, porque é um privilégio, assim, muito grande, né? Mas, embora a nossa condição de vida fosse muito difícil, né? A gente não tinha uma condição boa, meus pais são pessoas simples, então, mas eu consegui, mesmo assim, só estudar. Mas eu acho que é complicado para quem trabalha e estuda, mas é possível, né? Eu acho que realmente a pessoa que trabalha e estuda precisa de uma organização, precisa estabelecer ali prioridades, estabelecer metas, né? Para gerenciar o trabalho e gerenciar o estudo, né? Então, criar aí algumas estratégias para conseguir conciliar as coisas, né? Verificar em que horas vai fazer o quê. Contar também, eu acho que quem trabalha e estuda, se tiver um amigo legal na faculdade também, contar com o apoio desse amigo. Tem sempre aquele amigo que lembra você, né? Olha, tem esse trabalho para entregar. Olha, tem aquilo para fazer, né? Olha, essa matéria aqui, você não pôde ir, eu copiei, sei lá, eu peguei aqui para você. Então, assim, eu acho que esse suporte, esse apoio das pessoas também ajuda muito, né? Ó, o Rodrigo Ribeiro entrou aí. Obrigada, amigo, professor Rodrigo. Seja bem-vindo aí. Bem pra caramba na graduação, ele foi meu preceptor de estágio na Neuro. A gente sempre... Olha, que legal. Sensacional, isso aí. Muito legal. Então, assim, eu acho que tudo, Débora, é uma questão de esforço, né? Tudo é uma questão realmente de empenho, né? Porque, por exemplo, eu estudei na graduação, eu só estudei, não trabalhei. Mas quando eu fiz mestrado e doutorado, eu trabalhava, sabe? Eu trabalhava muito já, né? E aí, para você conseguir
fazer aquilo, você tem que realmente ter foco, né? De disciplina. Se você não tiver disciplina, não consegue, não adianta. Não, Fernanda, E muitas vezes é suporte, né? sem contar que você fez o concurso ainda. Nesse meio tempo você ainda foi concurseira, né? Você ainda teve que estudar para concurso, trabalhar e fazer doutorado, tudo. Muito difícil, assim. É realmente, assim, um esforço muito grande que você precisa fazer. Eu me lembro de várias situações da minha vida, assim, eu lembro que uma vez eu fiz uma cirurgia muito grave, assim, eu tive um problema de saúde grave e eu fiz uma cirurgia de emergência. E aí, como eu trabalhava muito, né, aí as pessoas disseram que eu acordei da cirurgia meio tonta, assim, falando, olha, avisa para fulano que a minha aula de neuro, não sei quando, pede para a professora me substituir. Eu, assim, ligada, né, no trabalho. E aí, eu lembro que eu tinha que ficar em casa, não tinha jeito, eu tinha que fazer repouso, né? Não podia nem me levantar direito. Eu pensei assim, cara, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo deitada, né? Tem que fazer alguma coisa. O que eu fiz? Comecei a estudar para concurso. Aí eu estudava, mas eu estudava tanto, eu colocava o computador. Minha mãe brigava, Bessa, minha filha, descansa, tira esse computador de cima de você, isso faz mal, aquela coisa de mãe, né? E eu ali ralando, eu fiz um concurso, passei desse concurso, mesmo nessa situação assim. Então, acho que assim, tudo é a sua força de vontade, né? Tudo é você realmente querer. Quando eu fiz o doutorado, eu estava grávida. Eu lembro que eu, no meio do doutorado, engravidei, e aí eu estava. É desconfortável, né? Ficar sentado horas e horas no computador, escrevendo seu doutorado, grávida. Aí eu tive minha filha, aí dei uma pausazinha de 6 meses para poder cuidar dela. E aí, logo após 6 meses, eu fui terminar o doutorado. E aí, ela tinha 1 ano e pouco quando eu terminei. E assim, muitos dias de angústia, de pressão, de choro, né? Mas você dá conta. No final, se você realmente quer aquilo, se você colocou essa meta e você realmente coloca isso como um propósito de vida, você dá um jeito.